Olá a todos, Fernando aqui da Foco Filmes, hoje para o terceiro vídeo da série de modificadores. Se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, vale a pena conferir, porque a gente vai continuar os testes aqui para a gente entender o que cada ferramenta entrega para a gente, o que cada modificador entrega, quanto que ele perde de luz, como é que ele se comporta no rosto. Isso ajuda a gente a escolher a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nessas panelinhas aqui, que são refletores parabólicos. Às vezes você compra um refletor que já vem com esse carinha aqui, o 300D, o 120D, vem com esse refletor aqui da Aptio, que tem umas texturas aqui que lembram escamas, ele concentra um pouco mais a luz. Esse daqui é o Damaco, tem 18 centímetros e tem uma textura um pouco diferente, ele espalha um pouco mais a luz. Olhando aí, a gente percebe que o refletor Damaco realmente te entrega uma luz mais homogênea, né, na parede, e o refletor da Aptio concentra mais os raios de luz. Se a gente for vendo as medidas, o Damaco a meio metro não perde nada, continua em zero. A 1 metro ele perde 0,3, a 1,5 metro 0,7 e a 2 metros ele perdeu 1 stop de luz. Já o da Aptio a meio metro perde 0,1, que até aí não é nada, né? Ele conseguiu manter praticamente a mesma intensidade aí no meio metro. A 1 metro ele já perde praticamente 1 stop, 0,9. Então já é bem acentuada a perda aí a 1 metro. A 1,5 metro ele perde 1,6 e a 2 metros ele perde 2,4 stops. Isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro, tá? É importante a gente conhecer as ferramentas e usar a ferramenta certa para cada gravação. Às vezes a gente precisa dar uma levantada só no rosto da pessoa, a gente precisa dar aquela porrada assim no rosto, a gente usa um que concentra a luz. Às vezes a gente tem um grupo de pessoas e a gente quer iluminar mais por igual, ou está num cenário que quer iluminar mais por igual, a gente vai colocar um refletor que espalha mais homogeneamente a luz. No rosto, o resultado é praticamente igual para os dois refletores, é uma luz dura com a sombra bem marcada. A maior mudança aí que a gente vê é no fundo. Pelo refletor da Aptio concentrar mais a luz, o fundo fica mais escuro e a gente vê um degradê aí que vai quase do preto até um cinza ali do outro lado da tela. E o Damaco, a gente vê esse degradê, mas não é tão intenso, né? Não é tão escuro assim o fundo, porque a luz sai desse refletor um pouquinho mais espalhada, um pouquinho mais homogênea. Agora vamos dar uma olhadinha no grid ou colmeia, que são esses carinhas aqui. Eles têm a função de direcionar a luz. Olha só, se eu giro ele um pouquinho aqui, ó, você já não vê lá o fundo, ó, você não vê tudo preto. Então, se eu tenho um refletor saindo luz aqui por ele, você só vai receber a luz se o refletor estiver direcionado para você. Se a gente gira ele um pouquinho, ele já fica preto e nenhuma luz vai chegar, por exemplo, na câmera aí. Ele é muito útil para fazer contra-luz também, quando você não quer que o raio de luz incida na câmera ou incida em algum outro convidado que está aqui, você quer fazer um contra-luz para cada pessoa, você coloca a colmeia, então ela direciona mais a luz para aquele espaço, ou para um produto, ou para um cenário, para várias coisas serve a colmeia e o grid. Quanto menor o gominho, tá, e mais largo ele for, mais direcional será a luz. Esse aqui é da Aptio, tem 30 graus de ângulo de saída de luz, e esse aqui é da Damaco, não tem a especificação dele, mas deve ser uns 50, 60 graus de saída de luz. Vamos dar uma olhadinha aí no teste. A olho nu a gente já vê esse spot de luz aí no centro, muito mais marcado com o grid da Aptio, porque tem um grau de saída, né, um ângulo de saída menor. Vamos aos testes, lembrando que eu usei o refletor Damaco para esses testes, porque é o único que encaixa as duas colmeias. A colmeia da Aptio só encaixa no bandor da Aptio e não na panelinha deles, tá? E não no refletor parabólico. Com o refletor Damaco, a gente perde 0,3 stops a meio metro, 1 stop a 1 metro, 2 stops a 1,5 metro, eu já não tive mais leitura a 2 metros, o fotômetro não registrou mais luz aí a 2 metros. A gente vê a luz porque o estúdio é branco, então acaba rebatendo tudo. Se a gente tivesse um estúdio preto, né, a gente não teria mais nenhuma luz ali, o fotômetro praticamente não registrou nenhuma luz a 2 metros de distância. Com a colmeia da Aptio, a gente já perde 0,6 stops a meio metro, 1,2 a 1 metro, e 4,2 a 1,5 metro. A 2 metros a gente também não tem leitura, mas você percebe aí que a 1,5 metro a gente já perde 4,2 stops. Muita luz perdida aí já a 1,5 metro. Então ela concentra bastante aí no centro, praticamente toda a luz. Quando a gente olha o teste iluminando o rosto com a colmeia,
a gente percebe também que não tem muita diferença, porque os raios que saem reto, né, chegam no meu rosto normalmente, praticamente os mesmos raios que saíam antes. O que mudou foi o fundo, porque a luz está direcionada para o meu rosto e pouquíssima está indo lá para o fundo, então a gente tem um degradê muito mais marcado, tanto com a colmeia da Aperture quanto com a colmeia da Mako. A da Aperture, por ser um ângulo de saída de luz menor, né, 30 graus, a gente vê esse degradê bem escuro lá na parede e o da Mako um pouco mais claro, mas os dois deixam esse degradê marcado aí, bem bonito, se for a sua intenção. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Fresnel. Eu estou com um modificador aqui da Aperture de Fresnel, mas é bom lembrar também que existem refletores que são exclusivamente Fresnels, que tem essa lente Fresnel na frente que a gente não muda, tá? O Fresnel, do mesmo jeito que o grid, tem a função de direcionar a luz. Só que diferente do grid, que não muda a intensidade da luz, o Fresnel ele pega esses raios que estavam indo para as laterais e concentra ele. Então a gente tem um fecho de luz bem centralizado mesmo, bem marcado e muito mais forte. Então quando a gente coloca um grid de luz na frente do refletor, a gente não muda a nossa exposição. Quando a gente coloca um Fresnel, a gente muda porque a luz se intensifica muito mais. E o Fresnel tem dois modos de uso. O Flood, que é ele mais aberto, e o Spot, que ele concentra ainda mais os raios. Esse aqui, no caso, a gente gira ele, ó, e a gente passa de Flood para Spot. Vamos dar uma olhadinha aí na prática. Primeiro, o Fresnel em Flood, as medidas são bem diferentes de todos os outros modificadores, olha só. Em meio metro eu tenho menos 0,2 stops, a 1 metro eu já perco 1,8 stops e a 1,5 metro 4,5. A 2 metros eu já não tive mais leitura. Quando eu coloco no modo Spot, é ainda mais intenso aí essa diferença de luz. A meio metro eu já perdi 2 stops, a 1 metro eu perdi 6,4 stops, é muita luz perdida aí, e a 1,5 metro eu já não tenho mais leitura. Percebeu o poder de concentração de luz que tem o Fresnel? É por isso que ela é uma ferramenta tão usada aí em todos os sets que a gente vai, tem vários Fresnels para fazer pontuação de luz, para jogar a luz lá longe. A gente não consegue chegar com o refletor lá, a gente bota o Fresnel, ele dá uma intensidade forte que chega com a luz onde a gente quer. O resultado na pele é uma luz bem dura, né? Perceba aí que o fundo está bem escuro, mesmo no modo Flood, a gente tem o fundo praticamente preto, tem um pouquinho de luz aí no cantinho. Quando a gente joga no modo Spot, o fundo fica totalmente preto, a luz está toda concentrada. No modo Spot, ele não está posicionado corretamente, deveria estar um pouquinho mais para cima. A concentração de luz está mais no meu ombro, aí no meu pescoço, do que no rosto. Mas o resultado é praticamente igual ao do Flood, só que mais intenso. A gente tem que se preocupar aí com o tipo de reflexo que ele dá, principalmente nos brilhos. A gente vê mais esse reflexo especular, a gente vê um reflexo nos brilhos, né, na oleosidade da pele, muito acentuado quando a gente está com o Fresnel, tanto no Spot quanto no Flood, que é uma luz muito dura, muito direcional. A gente tem que ficar atento também que a luz dura, ela acentua as marcas de expressão que a gente tem no rosto. Então, dependendo de quem a gente vai gravar, né, a gente tem que ir com uma luz mais suave para deixar a pele um pouquinho mais lisa, né? É um truque, a gente não ilumina com uma luz dura quando a gente não quer acentuar as marcas de expressão da pele. Agora eu vou falar desse modificador aqui que chama Beauty Dish. Ele é um refletor parabólico, né, igual os outros que a gente mostrou aqui, mas com uma peculiaridade dele ter um outro refletor aqui no meio. Então a luz bate aqui, se espalha e dá uma luz diferente. Eu particularmente não uso isso, nunca usei nas minhas gravações, mas é um refletor muito utilizado na fotografia, porque ele dá uma luz diferente de todos os outros que a gente vê por aí. A luz às vezes fica mais concentrada na lateral do modificador do que no centro. E ao mesmo tempo que ele dá uma luz direcional dura, ele dá também uma luz suave. No teste que a gente fez aqui, ele não ficou desse jeito, porque o correto é utilizar esse modificador logo saindo aqui de quadro, bem próximo mesmo do rosto. Então a gente posiciona ele um pouquinho fora do quadro. Os fotógrafos, quando vêm aqui no estúdio, usam muito para retrato. Ele tem dois tipos de acabamento, tá? Esse branco que a gente está vendo aqui e um prateado também. Eu só tenho branco, mas ele existe branco e prateado, é fácil de encontrar. Como eu falei, não é um refletor que a gente utiliza muito, eu coloquei no teste mais para a gente ver uma peculiaridade aí.
Olha só, quando a gente vê a imagem dele e compara com outro aí que a gente fez o teste antes ou depois, a gente vê que mudou o branco da câmera. A gente não trocou o branco da câmera em nenhum teste, tá? O branco da câmera se manteve o mesmo em todos os testes. A gente fez isso justamente para ver essa diferença. Isso não acontece só com Beauty Dish não, tá? Acontece com Softbox, com qualquer modificador que você coloca na sua luz. Então é muito importante você investir também em bons modificadores. Não adianta você gastar uma grana no seu refletor e comprar qualquer modificador, porque ele pode estragar completamente sua luz. Você está achando lá que está com a melhor luz do mundo, mas coloca um modificador ruim e você vai ter um branco ruim, então você vai ter uma reprodução de cor da pele ruim, você não vai estar explorando o melhor do seu refletor. Quando a gente vê o resultado aí na minha pele, a gente vê só uma luz dura, né? Porque o Beauty Dish está na mesma distância de todos os outros modificadores. E como eu falei, para ele dar um resultado legal, ele teria que estar o mais próximo possível do meu rosto para proporcionalmente ele ficar grande e me dar uma luz mais suave, né? Então a gente tem só uma luz dura aí. Eu não vou disponibilizar o teste da medida lá de intensidade, mas fica tranquilo que a gente vai disponibilizar essa tabela para download no último vídeo da série. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu leio e respondo todo mundo pessoalmente. Um grande abraço e até semana que vem.